Olá, boa noite. Estou ouvindo a Rádio Paranormal e, bom, já que estão entrevistando um homem que fala sobre OVNIs, gostaria de relatar um episódio que aconteceu comigo aqui em Santa Fé. Sou Cláudia e, bom, fui professora por muito tempo. Eu viajava para vilarejos próximos de Santa Fé, São Carlos e São Jerônimo do Norte. Um dia eram 6:30 da manhã e eu, por circunstâncias de não ter muito salário, pegava carona. Tinha gente conhecida que podia me levar de Santa Fé para esses lugares. 6:30 da manhã, lembro, eu estava no cruzamento de São Carlos e a rodovia 19. E bom, apareceu uma luz brilhante para mim, como se fosse uma estrela muito brilhante que foi descendo para o campo onde eu estava parada, de uma cor muito verde e brilhante. Naquele momento foi maravilhoso para mim. Guardo uma lembrança bonita disso. Mas o estranho é que não me lembro em que momento amanheceu, porque eu vi a luz, vi aquilo que desceu e de repente já tinha amanhecido. Então eu queria comentar sobre essa experiência e naquele momento o pessoal de São Carlos tinha me dito que sentiram um grande estrondo. E não estava fazendo mau tempo, nem estava nublado, nem tinha raios, nem tempestade elétrica em nenhum momento. Bom, que tenham uma boa noite assistindo ao programa. Eu queria comentar minha experiência para ver o que vocês podem me dizer sobre essas coisas que acontecem. Eu, no ano de 72 ou 73, não lembro, eu era menina, voltava, eu praticava atletismo na Luz e Fuerza e minha mãe ia me buscar à noite e quando estávamos treinando, o professor naquele momento disse: olhem para o céu, e dava para ver. Nós subimos nas arquibancadas de futebol que tinham naquela época e dava para ver lá em cima no céu uma mancha impressionante, ainda era de dia. Então era uma mancha muito grande, muito grande, como se fosse para o lado de Lujan, vermelha, e do outro lado azul, mas era muito grande e nada, muito medo. Naquele momento eu dizia: vamos morrer, o que aconteceu, o que virá? Bem, minha mãe veio me buscar para irmos para casa. Já estava escuro, já era noite e a mancha ainda dava para ver. E nada. Depois de alguns dias, segundo minha mãe me contou, eu não me lembro, mas ela disse que tinham sido testes em Chamical, mas na verdade não. Nunca mais se soube disso e nunca mais aquelas manchas voltaram a aparecer. Mas eu fiquei muito assustada. Eu era pequena, tinha 12, 13 anos. Olá, Hector, boa noite. O programa está muito bom, muito interessante, todas as histórias são muito boas. Acho que todas as pessoas têm uma história particular, algo paranormal. Eu, particularmente, tive uma vez no lado espiritual e depois, digamos, relacionado ao caso de OVNIs ou tema extraterrestre, não sei como chamar. Aconteceu comigo de ir a um lugar em Córdoba onde vejo muitas naves, naves reais, naves que são algo além de tecnologia, porque a nossa tecnologia que podemos chegar a conhecer é algo que, digamos, pode voar, pode se mover rápido, mas quando ela desaparece e aparece em outro lugar, é como, quer dizer, algo muito louco. Quando aparece perto de você, é ainda mais impressionante. Particularmente, eu tive um caso em Córdoba. Uma nave foi se aproximando de mim, chegando cada vez mais perto, cada vez mais, cada vez mais. E quando chegou o momento em que estava muito perto, eu me assustei. Fiz o sinal da cruz, e ao fazer o sinal da cruz, ela desapareceu. Tanto que voltei várias vezes ao mesmo lugar. Inclusive tentei tirar uma foto. Eu acreditaria que não é só uma nave ou apenas uma raça de seres, porque, de acordo com o que eu acredito, bem, é como todos nós acreditamos no que vemos, mas eu realmente vi várias naves de diferentes formas, e ao ver que tem formas diferentes, seria uma questão de lógica, de que são raças diferentes, nós podemos ser e somos raças diferentes, tem a pessoa loira, a pessoa ruiva. Bom, assim, acredito que também existam raças no universo. E também acredito um pouco no que diz o mito, digamos, das pessoas que acreditam nisso, de que não estão entre nós. Acho que sempre estiveram e sempre estão, porque também já vi pessoas muito, mas muito estranhas.
Pode ser que as pessoas que são estranhas saibam que são estranhas e te observem como alguém que já sabe que é estranho. Mas o mais louco é quando você olha para essa pessoa e ela, sem te ver, se vira e olha nos seus olhos, sabendo que você está olhando para ela. Ou seja, isso é algo que eles têm como um sentido muito mais elevado do que aquilo que nós ainda não conseguimos descobrir. Porque eu acredito que o ser humano é um ser muito, muito poderoso, só que temos nossos poderes adormecidos. E aí entra um pouco na questão de por que escondem tanta informação. Acredito que os governos preferem que estejamos adormecidos e ignoremos muitas situações, pois não é interessante para eles que estejamos muito despertos. Então, bom, isso é um pouco do que eu posso relatar. Parabenizar um pouco a rádio e os ouvintes que também compartilham suas experiências. Então, um abraço para todos e ótimo programa. Obrigado, Hector. Boa noite. Meu nome é Pablo. Olha, eu sou daqui de Monte Grande e estou a mais ou menos 25 quarteirões de onde explodiu esse suposto botijão de gás. Lembro que naquela noite, deitado com minha esposa, senti algo correndo sobre as telhas e o meu telhado começou a vibrar. O telhado vibrou um pouco, né? As janelas vibravam. A tal ponto que eu e minha esposa nos levantamos, estávamos acordados. E bom, nós já ficamos sabendo. Dizem que foi um botijão de gás, mas estamos a uns 25 quarteirões dali e um botijão não causaria isso. Como vai, Hector? Boa noite. Com relação à explosão de Monte Grande, eu estava perto, estava no Clube Anfi, estava por ali. Nós estávamos com um amigo e o que vimos foi uma luz muito brilhante, bastante meio azul, esverdeada, uma coisa assim. E alguns segundos depois, a explosão que foi ouvida bem perto, uns 3 segundos depois, algo assim. O primo do meu amigo, com quem eu estava justamente, trabalha no quartel dos bombeiros de Monte Grande. E bom, ele cobriu o incêndio naquele dia. Ele me disse agora que não foi um botijão de gás, não foi uma explosão causada por algo doméstico, mas sim algo que caiu, cobriu tudo. Houve casos de pessoas que foram pagas para não falar e tinha gente relacionada à National Aeronautics and Space Administration, digamos, para cobrir isso. Levaram várias coisas e ficou por isso. Não só não é uma implosão, estou ouvindo o programa, não só não é uma implosão, mas é algo que tentaram encobrir o tempo todo, porque se sabe que vem de fora de uma informação que é mais do que paranormal, digamos, tem algo lá fora que está chegando e a gente não está sabendo. Obrigado, Sector. Você viu que tem um vídeo bastante impactante de um objeto voador não identificado que foi visto no Brasil durante a transmissão de um telejornal? Acabei de ver pela crônica no YouTube. Os jornalistas são uns bobões, esses idiotas que sempre levam essas coisas na brincadeira. Na verdade não parece montado, parece bem real. Passa um objeto a uma velocidade impressionante, porque 10 vezes, 20 vezes mais rápido que passa um avião. Quando vemos um avião do céu e ele passa em baixa altitude, era uma forma discoidal. Bastante impactante o vídeo. Estou te avisando para que investiguem aí no programa. Oi, tudo bem, Hector? Meu nome é Roxana Fernandes, moro na localidade de Manuel Alberti, no município de Pilar, Buenos Aires. Queria te contar que desde o ano de 2017, quando tive uma infecção, existe um ser que fala comigo telepaticamente e, bom, ele me diz, me ensina muitas coisas e me dá várias frequências de energia. Ele diz que são energias que adquiri em vidas passadas e que, quando já tinha alcançado uma alta tecnologia, também em outros ciclos de vida e em várias das minhas vidas, que todas essas experiências fazem com que aflorem virtudes e dons. Então tudo isso fica guardado em um corpo de luz que depois, em alguma vida determinada, já é hora de trazer toda essa informação para a consciência, para que volte a ser parte de você, porque antes toda essa informação estava separada e você não tinha consciência disso. Então, bom, eu tenho essas experiências dia após dia, na verdade, consegui curar algumas pessoas com essa energia e uma vez me teletransportei de um ônibus para o outro. E em 2021, vi uma nave enorme em Córdoba à noite e aos 10 anos vi outra. E bom, essas são as minhas experiências, espero poder te contar que tenho muitas outras experiências. Um grande abraço. Olá, Hector. Meu nome é Rosi, moro em Córdoba. Queria te contar algo que aconteceu no verão de 82.
Gonzales Catán, Buenos Aires. Estávamos com meus pais e meus irmãos no Rio, era um dia com muita gente. E então apareceu uma nave enorme, muito, muito grande, pousou sobre os eucaliptos, quase tocava os eucaliptos do rio, do arroio Morales, desculpa, e foi embora devagarzinho e desapareceu. Aí ouvimos o choro de uma criança. Ele estava atrás de uma árvore com uma bicicleta. Esse menino disse que tinha saído de manhã para comprar bem cedo. E bom, já eram umas 5 ou 6 da tarde. O menino havia saído, disse de Moreno. E estávamos em Gonzales Catán, colocamos a bicicleta no carro do meu pai, levamos o menino até a delegacia de Gonzales Catán. E bom, sempre tenho a vontade de algum dia ir a Buenos Aires e ir até a delegacia de Gonzales Catán e descobrir algo sobre aquele menino que naquela época devia ter uns 8 ou 10 anos, eu naquela época tinha 17 anos, então era isso, Quero muito um dia encontrar aquele menino, pois tenho certeza que ele foi abduzido, era por volta de 5 ou 6 da tarde. O menino tinha saído de Moreno às 8 da manhã de bicicleta para fazer uma compra e não estava queimado de sol, não estava suado. É impossível que ele tenha percorrido tantos quilómetros de bicicleta. Então, bom, espero que você goste da minha mensagem e espero algum dia poder encontrar esse menino. Um beijo, obrigada. Olá pessoal do Trasnoite Paranormal, como vocês estão? Boa noite. Olha, vou te contar algo que aconteceu, mas eu era criança. Sobre o tema das abduções, bom, não sei se vocês se lembram de uma abdução, porque pelo que parece acontece nos sonhos. Também. Adolescente, não sei, do nada. Como que comecei a sentir medo, tinha medo dos marcianos, dizia que eles iam entrar na minha casa porque argumentos... Não sei, mas eu tinha muito medo, não sei de onde veio, parecia algo que eu não compreendia. Por que eu tinha medo? Todas as noites eu tinha medo assim, sei lá, sabe? Bom, sabe? Eu estava em uma espécie de mesa ou maca, tipo, levantei um pouco a cabeça e olhei para o lado, e ele estava ali, tinha a cabeça meio grande, cor acinzentada, meio verde, clarinha. Não sei como dizer, ele só falou, fica tranquilo, não vai acontecer nada, não se assuste, sabe o quê? Depois desse sonho, nunca mais, e como se o medo tivesse ido embora, e depois desse sonho, vi que pessoas me perseguiam. Não, nada a dizer, só queria contar isso, faz tempo que não falo no rádio. Estive nos primeiros, nos do começo, descansei bastante e depois voltei como todos. Um grande abraço. Boa noite, meu nome é Verônica, tenho 57 anos, sou de Buenos Aires. Comigo foi o oposto. Tentaram me abduzir, mas não conseguiram porque tenho personalidade, creio eu. Então não gosto de nada do que é místico, nunca me envolvi com nada do que é esotérico, não estou em nada disso. Isso foi em 2017, acho. Fui dormir e de madrugada, pelo que parece, comecei a ver enquanto dormia, ou seja, em um sonho. Foi uma visão para mim, uma nave flutuando acima do telhado da minha casa, do lado da janela para a rua. Era imensa, não era lisa. A nave era escura, era cinza escuro, quase preta. Havia vários extraterrestres, eram altos, mas tinham aquele formato de olhos, não eram os baixinhos. E eles falavam, eu ouvi que falavam, eles vieram me tirar da minha casa. Eu sentia o que eles queriam fazer, como se fosse telepatia. Sabia que queriam me tirar, então fiquei apavorada. Não quis ir, lutei. Eles gritavam comigo, eles falavam, mas em outro idioma, como um dialeto, falavam coisas estranhas. Outra vez eu tive outro sonho, que também ouvi eles falando, e também falam assim, falam em outro idioma. Mas o meu nome, eles disseram, me chamavam Verônica, Verônica. Gritavam meu nome para me tirar, mas não conseguiram. E eles, é como se não. Eles não esperavam que acho que eles achavam que se, ao me chamarem pelo nome, eu fosse desmaiar, né? E eles iam me tirar, ou que eu fosse dormir. Então eles passam para outra opção, que é atirar em mim, tiram um, eu vejo eles com tipo uma espingarda, não sei se era 1 ou 2, agora já não lembro muito bem, e atiram um líquido verde. Quando caiu em mim, atingiu meu braço porque me escondi sob a mesa e ardeu, era ácido. Parece que isso tinha que cair em alguma parte do meu corpo para me fazer dormir, mas eles não conseguiram me fazer dormir. E bom, eles foram embora, e eu fiquei apavorada, e aí eu acordei. Bom, graças a Deus não tinham me levado. Bom, Hector, eu adoro o seu programa, eu gosto, às vezes eu escuto, eu gosto muito das histórias. Um abraço para todos. Olá, boa noite, eu sou a Cláudia de Córdoba. E bom, Hector, é um prazer enorme, na verdade eu sempre te escuto, na verdade eu te assisto, tá? Pelo YouTube. Bom, na verdade a minha história é desde muito pequena, eu tinha quase todas as noites de uma semana de 7, 4, 5... Me levavam, me absorviam, sim, me tiravam da cama e era como se me sugassem.
Eu tentava me segurar nas paredes, nas portas, mas enfim, me abduziam, me levavam, o que sim. Desde, claro, os 4 anos, meus pais me encontravam no meio do quintal, parada sozinha de madrugada. Isso era muito recorrente e eles sempre diziam que eu era sonâmbula, essa é a palavra, sonâmbula. Bom, eu sabia que não, nunca quis contar, nunca, jamais. Só agora estou me abrindo, tenho 58 anos, só agora estou me abrindo para tudo isso. Porque além de viver 6 anos em Capila e ter muitas experiências lá, também tive muitas experiências na vida. Posso te contar talvez a primeira? Nesta noite eu me atrevo a te mandar este áudio por este meio que eu pensei muito bom. E bom, quando eu voltava geralmente o meu corpo estava marcado com algo inexplicável. E bom, para minhas colegas, para minha família, para as pessoas ao meu redor, desde muito pequena eu não quis contar porque duvidava, na verdade, que isso acontecesse com mais alguém, porque eu nunca ouvia ninguém contar uma coisa assim. Então eu sempre fiquei quieta, aqui, bom, com minha voz baixa, que sempre tem um tom de voz mais baixo, exceto para cantar. Espero que você me ouça. E bom, desculpa nesse caso se sair muito baixo. Te mando um abraço bem grande, de coração para coração, você é uma pessoa incrível. Te mando um abraço, muito obrigada por nos ouvir, por ter esse espaço. Bom, quando eu era pequena, estávamos brincando com meu irmão na minha casa, em um povoado de Corrientes, uma cidadezinha, era a hora da sesta. Devia ser por volta de 2, 3 da tarde, algo assim. Devíamos ter 4 e 5 anos, ou 5 e 6, eu sou um ano mais nova que meu irmão, e abrem a porta. Eram 3 seres cinzentos, os famosos cinzentos. Nós nos assustamos e eles diziam para não termos medo, vinham em paz e nos paralisaram, não conseguíamos nos mover. A transmissão era telepática. E entre eles diziam que se meu irmão ficasse, ou seja, eles queriam levar meu irmão, porque viam que ele era uma pessoa muito, muito boa e que se ficasse aqui na Terra ia sofrer muito. Mas o outro ser disse que não podiam levá-lo para o planeta deles, porque ele sentiria muita falta da minha mãe. Quando eles disseram que queriam levá-lo, eu fiquei desesperada, queria segurá-lo e me mexer, mas estava paralisada. Eles nos imobilizaram, como se eu tivesse perdido a noção do tempo e do espaço, e apareci no meu quarto. Estávamos brincando no quarto do meu irmão e de repente apareci no meu quarto. E eu sinto como se tivesse uma obstrução, como se me soltassem e eu pudesse me mover. Saio dali para ver se meu irmão tinha me levado e ele sai do quarto dele e nos encontramos no meio e ficamos muito felizes porque tinham deixado pra gente e entramos. Bem, fomos contar para minha mãe, mas imagina 2 menininhos dizendo: "Mamãe, quiseram levar meu irmão os extraterrestres." Ela não acreditou e disse: "Tá bom, vão brincar." Depois disso, senti algo na cabeça. Eu tenho certeza de que tenho um implante extraterrestre. Se vocês tivessem a tecnologia para rastrear isso, seria legal. Meu irmão se lembra que o levaram para a nave e, bom, que colocavam e tiravam coisas dele. Eu não me lembro dessa parte, mas enfim, a história continua. Depois, quando já éramos adultos, quando já tinha chegado o Canal 9 e tudo mais, começou o programa Infinito e lá começaram a falar sobre extraterrestres, como eles eram, cabeças grandes, olhos escuros, ou seja, exatamente como os que nós vimos e que faziam implantes. Então, aí eu percebo que desde então, quando eu encostava a cabeça no travesseiro, sentia que algo me incomodava ali. Eu tocava minha cabeça e isso me incomodava. Até hoje tenho esse incômodo, então poderia ser, certo? Eu não me lembro quando me levaram para a nave, mas sim há uma perda de tempo e espaço, sabe? Porque eu estava no quarto do meu irmão e me deixaram no meu, mas ele lembra de ter estado na nave. Bom, se vocês tiverem interesse, eu conto direitinho depois, melhor.